Muito bem, agora são 8 horas e 21 minutos e estamos de volta com o Jornal da Rede, é momento de entrevista, de informação também, né? Utilidade pública, né, Cássio? Não tenha dúvida, né? Extremamente importante esse assunto que a gente vai abordar agora dentro do JR. Marcelo, você faz presente conosco aqui a doutora Evelyn, ela é médica do IOV, que é o Instituto de Oncologia do Vale, né? O tema muito importante, como eu disse, câncer de mama, outubro rosa. É isso aí. Vamos começar com a doutora Marcelo. Doutora Evelyn Araújo, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Bem, conversando aí, falando para as nossas ouvintes, a todos que estão ouvindo, primeiro, lá do começo, o que é o câncer de mama? Né? Vamos começar ali dando essa informação básica para a gente sair para as outras informações mais técnicas. Sim. O câncer de mama é uma doença em que ocorre uma proliferação desordenada das células, no caso, mamárias. Isso é um processo maligno e precisa ser detectado precocemente. Sim. E quais as alterações da mama que podem indicar aí que existem alguns tumores malignos? Sim. A detecção precoce é extremamente importante nesse caso. Nós vemos que o câncer de mama é a segunda doença, o segundo câncer que mais mata no Brasil e a incidência também é muito grande. É o câncer que mais incide nas mulheres. Então, existe algo muito simples ao alcance de todas nós mulheres, que é o autoexame. O autoexame, ele detecta em até 80% dos casos, são as mulheres que detectam através do autoexame. O que a gente precisa observar? Qualquer deformidade na mama, qualquer alteração no volume, no formato, se existe alguma nodulação, algum caroço, alguma ferida na mama, se existe secreção pelo mamilo, se a mama muda, a pele da mama muda para uma característica mais rugosa, mais avermelhada, tudo isso pode ser observado somente pela inspeção. E a palpação se torna importante também, depois de fazer a inspeção, para procurar realmente por caroços, por alguma secreção anormal pelo mamilo. E isso a partir de qual idade a mulher pode fazer esse autoexame? Adolescente, né, já chegando à vida adulta, ele pode fazer também? Sim. Ou é só depois de adulto? Como é que é isso? Sim, adolescente já pode fazer, mas principalmente o mandatório a partir dos 20 anos, que toda mulher faça esse autoexame na forma mensal. A recomendação é que se faça no período pós-menstrual, porque a mama está, na verdade, menos túrgida. Então, sempre que acabar o período menstrual, fazer, ou seja, uma vez por mês, esse autoexame. Começa pela inspeção, olhando a mama de frente para um espelho, e se procede com a palpação. A mulher conhece o próprio corpo, ela vai ver ali que alguma coisa está diferente, né? Exatamente. O importante é, mês a mês, ela ir acompanhando essas diferenças. E no caso de a mulher acabou de ter um filho, está amamentando, vai haver modificação ali na mama da mulher. Como é que ela tem como perceber neste momento, de repente, neste período pós-nascimento aí da criança? Tem. É importante, inclusive, que a mulher se atente nesse período de amamentação, porque existe um risco um pouco maior nesse período, porque, ou seja, na gravidez a mulher está inundada de estrógeno na amamentação. Então, se a pessoa tem um fator predisponente, alguns fatores predisponentes, é uma época propícia para que isso apareça. Então, é importante que ela continue fazendo a palpação, apesar de estar mais difícil, mas, ao mesmo tempo, ela está sendo acompanhada pelo obstetra, pelo ginecologista. Então, qualquer dúvida, ela leve isso para o seu médico, mas é imprescindível que, mesmo no período de amamentação, inclusive nesse período, ela continue fazendo a inspeção e a palpação. Muito bem, doutora Evelyn, médica do IOV, Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba. E o tema do nosso jornal de hoje é o câncer de mama, outubro rosa. Doutora Evelyn, há um perfil que indica, né, que uma mulher possa ter um câncer de mama. Idade, histórico, familiar, outros problemas de saúde. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esta informação para nós. Sim. O câncer, de uma maneira geral, ele é causado por vários fatores. Um fator só nunca vai levar ao câncer. Mas existem algumas coisas que a gente precisa realmente ter um olhar mais apurado. O tempo de exposição da mulher ao estrógeno, ou seja, o hormônio feminino, é um risco aumentado para o câncer de mama. Baseado nisso, o que nós observamos?
mulheres que têm a primeira menstruação precoce, a menopausa tardia após os 55 anos ou em torno dos 55 anos, que nunca amamentaram, que nunca engravidaram, elas acabam tendo um fator de risco um pouco maior para desenvolver câncer de mama. O sobrepeso também está relacionado a isso, ou seja, sobrepeso, obesidade também é um risco maior. Além disso, o uso de anticoncepcional oral, uso de terapia de reposição hormonal na menopausa também vai aumentar esse risco de câncer de mama. Prevenção, vou pegar o gancho aqui, assim, manter uma atividade física, se manter dentro do peso, uma alimentação adequada, rica em vitaminas, sais minerais, pobre em gordura, tudo isso ajuda a prevenir, a minimizar, mesmo que a paciente tenha esses fatores de risco. Sim. Doutora Evelyn conversando conosco, Marcelo, nesta manhã de quinta-feira no rádio e também nas redes sociais do JR. Sim, doutora, hoje em dia as mulheres buscam muitos tratamentos estéticos para melhorar a beleza. E a silicone é um dos mais populares aí. Mulheres que têm silicone ou que às vezes retiraram a silicone, que depois às vezes desistem. Qual é essa ligação, qual é essa interferência com o câncer de mama? Praticamente até para fazer o autoexame, dá para fazer o autoexame? Dá para fazer o autoexame. O silicone algumas vezes até ajuda, porque ele é colocado atrás do tecido mamário e expõe mais o tecido mamário. Então, não existe correlação entre aumento do risco de câncer e silicone, não existe nada que comprove isso. É possível e deve ser feita a mamografia anual, não tem nenhuma contraindicação. Isso é uma coisa que as mulheres falam muito. Mas eu botei silicone, então eu não posso fazer mamografia. Não. Ela deve continuar fazendo a mamografia, é um exame que vai mostrar muito bem tanto o silicone, se ele está bem locado, quanto as alterações na mama. Sim. E uma vez detectado o câncer de mama, principalmente ali no momento precoce, no começo, quais são os encaminhamentos que deve ser feito de maneira bem popular para o nosso ouvinte? A primeira coisa é o mastologista. Ele vai fazer uma análise, vai avaliar, ver se o caso começa pela cirurgia ou se começa pela quimioterapia. Então, o mastologista que é, digamos, a chave fundamental no início do tratamento. Ele que encaminha para o oncologista. Então, o mastologista e o oncologista vão acompanhar essa mulher daí por diante. Certo. Outras especialidades, por exemplo, a radioterapia, quem vai indicar é o próprio oncologista, se há necessidade ou não. A mulher encontra acolhimento no SUS? Sim, encontra acolhimento no SUS. Nós estávamos falando, inclusive, que existem várias iniciativas do governo, como as carreatas, para facilitar o acesso à mamografia, aos exames da mama. Os profissionais de saúde, algumas carreatas, inclusive, vão com um mastologista para estar dando orientação, fazendo o exame, vão com ligas de oncologia, que são estudantes. Então, existe essa iniciativa. E no próprio SUS, no próprio posto de saúde, a mulher tem acesso para ser encaminhada a um mastologista, tem acesso para fazer o exame. Sim. Cássio, a gente estava falando até fora do ar antes da entrevista sobre essas carretas que tem da mamografia. Às vezes as mulheres não aderem a esse movimento. É um tabu, é um medo, é dor, o que é? Eu acho que existe um pouco de cada. Muitas mulheres, elas têm medo de descobrir que tem um câncer e não querem fazer o exame. Existe ainda aquela noção antiga de nem falar o nome câncer. Sim. Aquela doença ruim e tal, que é uma coisa que vieram das nossas avós, das nossas bisavós. E existe também muitas mulheres que falam assim, o exame dói, é muito ruim, eu não quero fazer. Mas é necessário. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que toda mulher acima de 40 anos faça mamografia anual. E a ultrassonografia das mamas, ela não substitui o exame de mamografia. Então, ele é um exame que se torna mandatório para qualquer mulher acima de 40 anos. Nós estamos com a entrevista do dia de hoje falando de câncer de mama. É o Outubro Rosa que nós estamos vivendo. E por isso, nós estamos recebendo a doutora Evelyn Araújo, que é médica do IOV, que é o Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba. Doutora, quais são os encaminhamentos que são feitos a partir do diagnóstico da doença, doutora?
Sim, é importante que essa mulher, ou homem, no caso, com câncer de mama, seja encaminhado para o mastologista. O mastologista vai fazer a programação, decidir se ela começa pela cirurgia ou se passa pelo oncologista. Mas à medida que faz o diagnóstico, é o mastologista e o oncologista que vão caminhar juntos, né, com a mulher ou o homem, no caso, com câncer. Nós estávamos conversando em off aqui com a doutora, né, Marcelo? Falando sobre o câncer de mama. A mulher que detectar logo no comecinho, doutora, a chance de recuperação é quase que 100%, né, doutora? Isso. Quanto antes detectado, quanto menor o câncer, maior é a chance de cura. Então, nos estadios iniciais, a chance de cura realmente é maior que 90%. E outra coisa que chama atenção também, né, o homem também pode ter aí o linfoma, com o câncer de mama também, né, doutora? O homem também tem mama. Muitas vezes os homens, a população em geral, esquece disso. É bem mais raro o homem ter câncer de mama, mas ele também está propício e ele também precisa observar qualquer alteração, qualquer feridinha que não cicatrize, qualquer nodulação que ele perceba na altura das mamas, ele precisa realmente também estar consultando com um mastologista. É verdade. Marcelo, a gente estava conversando aqui com a doutora, né, enquanto acontecia o nosso intervalo comercial, sobre hoje as condições que tem, né, tanto o homem quanto a mulher, com vários programas aí, e a doutora falou de um assunto extremamente importante, que é o SUS, que atende essas pessoas, né, doutora? Sim, exatamente. O SUS está bem, na verdade, estabelecido no tratamento do câncer de mama, do câncer de próstata, inúmeros cânceres também, até no sentido estético, porque a gente sabe que isso mexe com a autoestima da mulher. Então, no próprio SUS, a mulher ela pode operar, ou ela remove só uma parte da mama, ou remove toda a mama, mas ela tem ali disponível para ela o cirurgião plástico, que vai fazer a reconstrução da mama, inclusive colocar prótese nas mamas, tudo isso incluso no SUS. Olha só que maravilha, hein, Marcelo? É interessante. E também a mulher, ela muitas vezes precisa de um acompanhamento, às vezes psicológico, né? Sim. Depois, porque é a mutilação do corpo, né? Que retira um pedaço do corpo ali, ela precisa de colocar a cabeça no lugar, seguir a vida com tranquilidade, precisa também do atendimento psicológico. Né? Exatamente. Normalmente as equipes, mesmo no SUS, elas compreendem não só a equipe médica, mas existe também o psicólogo, existe o nutricionista, existe o fisioterapeuta para fazer a reabilitação daquele membro, porque à medida que ela opera a mama, aquele membro ali, o braço, pode ficar um pouco comprometido. Sim. Mas o próprio SUS já está bem preparado para receber e acolher essas mulheres. E hoje em dia, com essa tecnologia, a gente falava também fora do ar, existem até profissionais especializados em tatuagem para recompor a mama, para a mulher se sentir melhor, autoestima. De repente, às vezes recompõe a mama como uma auréola mesmo, né? Ou uma tatuagem, como se tivesse uma flor, alguma coisa assim tampando. Existe isso, exatamente, né? Existem várias técnicas. Se não for preciso tirar o mamilo, o cirurgião vai deixar o mamilo. Caso seja necessário a retirada do mamilo, existe a reconstrução com retalhos de pele de outros locais, que dá um resultado estético muito bom, ou até mesmo a tatuagem, que também dá um resultado estético muito bom. Muito bem. E tudo isso a gente encontra disponível no SUS. Maravilha, que é o Sistema Único de Saúde, onde as mulheres podem procurar e os homens também. Doutora, para fechar a nossa entrevista extremamente importante nessa manhã, nós queremos saber a seguinte informação da senhora. Quais são os avanços da medicina no combate da doença, doutora? Muitos. A medicina ela vem avançando em todas as áreas e o câncer é uma delas. Se nós compararmos o tratamento há 20, 30 anos atrás do câncer de mama, ele ficou completamente revolucionado. Cirurgias menos invasivas, mais protetivas para o organismo. Em termos de quimioterapia, nós utilizamos a quimioterapia, mas hoje nós já temos uma vasta gama de medicamentos que são, na verdade, a gente chama de drogas-alvo, ou seja, medicamentos que vão agir no alvo específico. A imunoterapia também é utilizada no câncer de mama. Então, o tratamento atualmente, ele é muito diferente daquilo que se pensava há 20, 30 anos atrás e que deixou até as pessoas com aquela ideia
pesada, que é um tratamento ruim, que passa muito mal. Os tratamentos eles estão se tornando muito mais toleráveis. As mulheres, podemos dizer, estão procurando mais saber sobre o câncer de mama, doutora? Atualmente sim. Eu acho que o papel da imprensa é extremamente relevante nesse contexto, porque quanto mais a gente informar, quanto mais falar, mais as pessoas vão perder aquele medo que foi passado pelas nossas vós, né? Para nem falar nesse tipo de doença. Marcelo, alguma pergunta, doutora? Eu só queria perguntar em relação, a gente falou sobre os homens também terem a possibilidade. É lógico, o homem não vai lá fazer um autoexame, vai lá fazer o exame, né? Então, 99,9% dos homens, se forem acometidos do câncer de mama, perceberão quando houver um nódulo, um caroço, uma coisa assim. Isso já pode estar num estado avançado até que ele perceba. O que você, eu fiquei um pouquinho mais gordinho e tal, enfim. Mas se ele perceber um caroço, já não pode estar num estado mais avançado e ele não vai fazer esse preventivo, né? Não vai estar fazendo isso. Sim. Como é que dica a senhora daria para os homens para isso? Eu daria a mesma dica para as mulheres, para fazer o autoexame das mamas. Né? No homem é muito mais fácil, porque ele não tem tanto tecido mamário como a mulher. Então, qualquer nódulo normalmente é superficial, ele é visível, ele é mais palpável, fácil observar, né? mais fácil observar. É muito mais fácil detectar num estadio precoce no homem que todo o tecido mamário está ali no subcutâneo, muito à disposição, digamos, da mão, do olhar, do que na mulher que tem um tecido mamário extenso. Certo. O tratamento precoce, então, ele, em alguns meses, ele consegue ser sanado, ser eliminado? Sim, normalmente, se for indicado quimioterapia, essa mulher vai fazer em torno de 5 a 6 meses de quimioterapia. Complementar à cirurgia, visando cura. Certo. Em relação ao Outubro Rosa, estamos aí vivendo mais um mês de conscientização do Outubro Rosa, o mês que vem do Novembro Azul para os homens. As mulheres estão imbuídas disso, então, estão envolvidas com tudo isso e as ações estão sendo feitas para a melhoria, a saúde da mulher, não é? Isso, exatamente. O Outubro Rosa ele foi criado nos anos 90 com esse intuito e tem colhido muitos frutos. Isso é bastante importante. Muito bem. Bem, doutora Evelyn Araújo, alguma coisa que a senhora gostaria de falar que de repente não colocamos aqui à mesa, algum detalhe importante? Eu acho que só salientar que a maior parte dos cânceres são por fatores relacionados a hábitos de vida, porque as mulheres têm uma preocupação muito grande com câncer hereditário, mas menos de 10% dos cânceres eles são hereditários, ou seja, minha mãe, minha tia, minha avó teve, eu posso ter, menos de 10% dos cânceres estão ligados a isso. É lógico que é mais um fator para ficar atenta, mas ele não é mandatório. Quem, por exemplo, teve Covid, uma mulher que teve Covid, saiu da Covid, fica uma sequela, outra, qual é essa ação, por exemplo, do câncer com quem teve Covid? Maior? Como é que é? Não, a gente ainda, tudo que a gente fala em oncologia ou qualquer área da medicina é baseado em estudo, em ciência. A gente ainda não tem essa correlação para dizer se existe realmente. Está cedo ainda para isso. Ainda é cedo, precoce. Bem, doutora Evelyn Araújo, muito obrigado pela participação. Ela falou com a gente sobre o câncer de mama, ela é médica do Instituto de Oncologia do Vale. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. E a doutora que volta no mês de novembro falando sobre o Novembro Azul, que é o mês dos homens. Atenção, homens. É isso, doutora? É isso mesmo, é um prazer. Antes da senhora ir embora, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente o endereço da IOV aqui em Taubaté, doutora. Sim. O IOV fica na Avenida John Fitzgerald Kennedy, 856, no Jardim das Nações. Tá certo. Muito obrigado. Telefone de contato? Tem? Cabeça aí? 3426-9055. Maravilha. A doutora trouxe também o seu ponto eletrônico ali, que ajudou na informação do telefone. Muito obrigado, viu? Doutor, um grande abraço e até novembro, se Deus quiser, falando do mês dos homens, Novembro Azul. Grande abraço. Obrigada para vocês também. Bom dia, doutor.